Existe uma piada famosa sobre as festas judaicas, que diz que todas elas poderiam ser resumidas em 3 etapas. Eles tentaram nos matar, nós sobrevivemos e vamos comer. Essa frase, que à primeira vista parece ser engraçada, carrega consigo uma carga bastante triste. Revela uma percepção de que a perseguição aos judeus é sistemática, inevitável e que não há nada que possamos fazer a respeito. Como se estivéssemos sempre apenas esperando o próximo evento traumático, que mais cedo ou mais tarde vai se tornar mais uma data no calendário judaico. Estamos nesse momento entre Purim e Pesach, 2 festas que infelizmente também cabem exatamente nessa descrição. Tanto na Pérsia, de Ahasverosh, quanto no Egito, do faraó, quiseram eliminar nossos corpos e espíritos. E nós sobrevivemos, celebramos e comemos. Mas a estrutura se repete. O mais chocante de tudo é imaginar que os ataques do grupo terrorista Hamas, no dia 7 de outubro de 2023, e a guerra, que ainda não terminou, o mais chocante de tudo é imaginar que um dia isso também se tornará um feriado judaico, em que nós diremos: tentaram nos aniquilar, nós sobrevivemos, então vamos comer. Vejam como a piada já perdeu a graça. Mas eu me recuso a aceitar esse destino como inevitável. Eu quero acreditar que é possível interromper esse ciclo. Quero crer que não precisamos viver sempre à mercê da próxima ameaça, da próxima festa, entre aspas, forjada nas cinzas de uma tragédia. Por isso quero sugerir, hoje à noite, aqui na Beitel, 3 atitudes que podemos adotar como comunidade. Número 1, coesão comunitária, também em tempos de paz. Número 2, consolidação de uma sociedade de debate e pluralismo. Número 3, valorização da riqueza da experiência judaica. Me permitam acrescentar 2 parágrafos, somente, para cada um deles. Coesão em tempos de paz. Após o 7 de outubro, vimos um lindo movimento de união comunitária. Judeus de diferentes origens e visões se aproximaram, colaboraram, cuidaram uns dos outros. Mas não podemos depender de tragédias para que isso aconteça. Precisamos criar mecanismos e estruturas que garantam essa coesão também quando tudo vai bem.
Historicamente, nossos inimigos souberam explorar nossas divisões, no passado e no presente. A tradição nos ensina que os alunos de Rabi Akiva morreram em uma epidemia por não se respeitarem uns aos outros. E que os templos de Jerusalém foram destruídos por sinat chinam, por ódio gratuito. Não precisamos e nem devemos concordar em tudo. Nossa história nunca foi monolítica. E isso é uma força, e não uma fraqueza. Mas nossas diferenças não podem nos impedir de colaborar, de construirmos juntos, de manter uma base sólida de respeito e de cuidado mútuo. Número 2, consolidação de uma sociedade de debate e pluralismo. A história nos mostra que o preconceito raramente começa com o antissemitismo, mas quase sempre termina nele. Quando o racismo, a misoginia, a homofobia, a islamofobia, a xenofobia ganham força, o antissemitismo logo encontra espaço para florescer. Devemos combater todas as formas de discriminação, todas elas. Não só porque é o certo a se fazer, mas também porque cedo ou tarde o ódio se volta a nós. Somos herdeiros de uma tradição que valoriza o debate, o contraditório. O Talmud é, antes de tudo, uma coleção de discussões, muitas vezes inconclusivas, como a vida. A polarização simplifica o ser humano de uma maneira cruel, injusta. Empobrece a experiência coletiva. Precisamos ser capazes de conviver com diferenças, com o dissenso, com o inacabado, o incompleto. Discordar não é ruim, ensina a tradição judaica, desde que se faça com elegância. O Talmud pergunta por que as opiniões de Hillel permaneceram sobre as de Shammai. E a resposta não é porque Hillel tinha razão, mas porque Hillel sabia debater com respeito. Citava primeiro a opinião de seu oponente e só depois apresentava a sua. Sejamos também nós debatedores elegantes, fomentadores de uma sociedade em que ser diferente não seja perigoso, seja uma brachá. E finalmente, valorização da experiência judaica. Ser um antissemita não te torna judeu. Ser um antissemita não te torna judeu. Nosso judaísmo precisa ir além da resistência. Se nossa identidade depende apenas da próxima perseguição, estamos construindo sobre areia movediça. Não queremos ser definidos por Nabucodonosor, Torquemada, Faraó, Haman, Hitler.
Haniah ou Sinwar. Queremos ser judeus por Moshe, por Débora, por Einstein, por Golda, por Lea Goldberg e tantos outros e outras que nos inspiram. Temos uma herança riquíssima: música, poesia, cinema, teatro, literatura, a língua hebraica, a conexão com Israel, a tradição e também a religião. O judaísmo é uma fonte inesgotável de beleza, de profundidade, de significado. Não precisamos ser judeus reativos. Podemos e devemos ser judeus propositivos, criativos, curiosos e apaixonados. Estamos no Shabbat Vaikra. O livro de Levítico nos convida a lembrar da construção do Mishkan, do santuário, que acompanhava os nossos antepassados no deserto. Aquela não era uma religiosidade reativa, era uma construção coletiva. Cada vez que o povo parava e decidia montar o tabernáculo, a presença de Deus se manifestava. Não porque havia perseguição, mas porque havia propósito. Quero concluir com uma história do rabino David Wolpe, que imaginou uma conversa com seu ancestral distante sobre os desafios que nós enfrentamos hoje. Ele diz ao seu tataravô de muitas gerações: estamos passando por um momento difícil em Harvard. E o ancestral surpreso responde: há judeus em Harvard? O rabino continua: sim, mas há muito ódio contra Israel. E o ancestral, ainda mais surpreso, pergunta: existe um Estado de Israel? Avançamos muito. E devemos nos orgulhar de cada conquista. Mas para proteger e expandir essas conquistas, precisamos fomentar a coesão comunitária em tempos de paz. Consolidar uma sociedade plural e aberta ao diálogo. E valorizar a riqueza da nossa herança. Se formos bem-sucedidos, talvez o próximo feriado do calendário judaico possa ser algo assim. Encontramos uma fórmula para viver em paz entre nós mesmos e com nossos vizinhos. Isso é fenomenal. Vamos comer. Shabbat Shalom.